Faz um tempo que eu não venho aqui à frente, mas louvado seja Deus que nós estamos aqui novamente. Estive meio enfermo essa semana, mas com a graça de Deus, eu estou aqui na frente para falar da parte de Deus. No Evangelho de João, lá no capítulo 1, no verso 12, fala que, mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí no 13 ele fala uma coisa que nós devemos levar muito a sério, os quais não nasceram do sangue, esses filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, naquele encontro pessoal que nós tivemos com Deus, de diferentes modos, cada um aqui tem uma história para contar, mas tem pessoas que não têm essa história para contar, que às vezes pensam que já aceitaram Jesus Cristo, mas não aceitaram ainda, porque não teve aquele encontro pessoal com Deus ainda. Aí depois, eu recebi Jesus na minha vida, eu nasci de novo, não da minha vontade, nem da vontade da minha carne, mas Deus me deu um nascimento espiritual. O que é? E agora? E agora? O que fazer? Será que nós temos que permanecer daquela maneira, ali? É um novo nascimento, é uma criança. Será que aquela criança não precisa se desenvolver? Será que aquela criança não precisa comer alimento sólido? Muitas das vezes nós nos acostumamos e nós nos acomodamos com aquela situação. Achamos que nós estamos salvos, que nada mais precisa ser feito. Mas a Bíblia diz, e Paulo fala muito disso, sobre o crescimento espiritual, sobre nós nos tornarmos maduros. E nós vamos conversar hoje sobre a maturidade cristã. Será que nós temos buscado essa maturidade? Será que nós temos o compromisso de sermos crentes realmente, que dão testemunho fiel de Deus, que dão testemunho fiel de um cristão que nada mais é do que um pequeno Cristo? Existem 3 tópicos para a gente desenvolver essa maturidade cristã. Fé, que nós tivemos quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amor, como diz lá em 1 Coríntios 13, se o amor de Deus está em nós, ele deve ser demonstrado. E esperança, a esperança de um dia estarmos com Jesus Cristo. Será que isto faz parte da nossa vida? Ou é tocar no conjunto? Ou é jogar aqui na igreja de futebol? Ou é passear? Ou é ser membro da Igreja Congregacional de Cachoeira Paulista? E tá bom? Será que existe um compromisso em nossa vida de desenvolvermos para sermos maduros espiritualmente, para sermos mais úteis para Deus no nosso cotidiano? Gostaria de conversar com vocês sobre isso. Em Hebreus 11:1 fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Será que todos nós aqui temos certeza das coisas que nós esperamos em Deus? Será que nós temos convicção de que Deus está realmente cuidando, que Deus está realmente dentro de nós? E a convicção de fatos que se não veem, o espiritual se discerne espiritualmente. É necessário que a nossa fé nos leve a discernir as coisas espirituais. Diferentemente das coisas materiais, das coisas que o mundo ensina no cotidiano da nossa vida, a fé
nos faz ter discernimento das coisas espirituais. Que em Coríntios 3 fala que só entende das coisas espirituais quem é espiritual. Quem não é espiritual não vai entender das coisas espirituais. Pensa que entende pela religiosidade que ele tem, mas não entende. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, para termos essa maturidade, porque nós nascemos de novo, nós temos que ter maturidade, nós temos que crescer, sermos adultos em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus lá quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Será que a nossa fé cresceu? Ou será que a nossa fé permaneceu pequena no começo? Será que nós temos realmente procurado desenvolver essa fé? Vamos pensar nisso. Nós exercemos nosso serviço, nosso ministério, com perseverança, a fim de cumprir a carreira que nos está proposta. A Bíblia diz que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós aqui. Por mais humildes que nós sejamos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Será que você já descobriu o propósito de Deus na sua vida? Será que você tem realmente desenvolvido para estar dentro desse propósito que Deus tem proposto para a vida de cada um de nós? Ou nós estamos acomodados? Ou nós estamos praticamente parados? É bom desenvolver essa fé. O amor. Ame de todo o coração. Às vezes, o amar é sacrificial. Haja visto Jesus Cristo, que morreu por nós, por amor, no sacrifício da cruz. O amor depende de muito sacrifício. Essa semana, uma pessoa falou assim: eu tenho vontade de desistir de fulano de tal. Nós não podemos desistir de pessoas. Nunca podemos desistir de pessoas. Por mais rebelde que seja, por mais negligente, por mais problemática que essa pessoa seja, nós temos que estar junto, nós temos que carregar, nós temos que, um dia, quem sabe, ela vai se quebrantar e vai se tornar um filho de Deus. Isso, amor é sacrificial. O amor ágape é mais que afeição mútua, expressa a valorização altruísta no objeto amado. Eu me dou completamente às pessoas, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Não importa se a pessoa é assim, assado, se a pessoa é rebelde, se a pessoa é negligente, se a pessoa não se converteu ou já se converteu. Nós temos que ter um amor altruísta, amor que realmente abraça, amor que realmente mostra carinho, mostra disposição, independentemente das circunstâncias que cercam aquele relacionamento. Altruísmo, acho que todos aqui sabem, é amor ao próximo, abnegação, despreendimento, amor incondicional, não espera nada em troca. O nosso amor para com as pessoas tem que ser altruísta. Nós temos que nos dar sem depender do que nós vamos receber. É o segundo passo que nós podemos dar para o nosso crescimento, para nós termos maturidade cristã. O amor. E a esperança? Será que... Eu já vi um pastor que ficou doente e ele ficou desesperado. E eu falei: poxa, você prega a vida inteira não ter medo da morte, pela certeza da salvação, e você está dizendo: não, estou desesperado, não. Será que nós temos a esperança da nossa salvação? Será que está dentro de nós essa esperança que Deus coloca? Será que, como diz lá em Romanos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus verdadeiros? Ou somos apenas pessoas religiosas? Será que eu tenho dado ferramentas para que o Espírito Santo trabalhe através de mim na vida de pessoas? Às vezes nós nos acomodamos. Tristemente, às vezes a gente vê pessoas que, tanto tempo dentro da igreja, não conhecem a Bíblia,
nem o essencial para falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Esperança, persevere de todo o coração. Esperança quer dizer segurança para a nossa vida. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Hebreus 6,18 fala isso. Essa esperança faz com que nós adentremos ao santuário de Deus através de Jesus Cristo. E nós estejamos em comunhão com Ele, firmes no nosso propósito de desenvolvermos a nossa salvação. A âncora, posição firme, inabalável, é como uma âncora de navio. Ela faz com que o navio permaneça seguro, parado ali, independente dos ventos, das outras coisas que possam acontecer. A âncora nossa é a esperança. A âncora nossa é aquilo que Deus tem preparado para nós lá no futuro. Tá? Além do véu, na presença de Deus, os crentes maduros, com maturidade, têm tão forte estímulo quanto Abraão teve em sua época, porque Jesus já entrou na presença de Deus e nos assegura nossa entrada no céu também. Ele foi o precursor que abriu a porta para os que vêm depois. Nós iremos depois. Então, fé, amor, esperança. Será que isso aí tem sido parte do nosso cotidiano? Será que isso tem realmente feito parte da nossa vida cristã, do nosso eu? Devemos pensar nisso. Nós não devemos ficar acomodados. Mesmo em momentos de deserto na nossa vida, nós devemos procurar crescimento espiritual. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra, nos lembra, como Jesus Cristo falou, Ele vos lembrará das coisas que eu vos tenho ensinado. Jesus Cristo falou essas palavras. O Espírito Santo nos lembra das coisas que Jesus Cristo ensinou. Quando nós colocamos, vamos dizer, no nosso HD, no nosso subconsciente, às vezes nós não lembramos, mas o Espírito Santo lembra. Pelo nosso conhecimento, o Espírito Santo trabalha através de nós. Conclusão. Desejamos ser uma comunidade cristã forte, uma comunidade cristã com fé verdadeira, uma comunidade cristã amorosa, altruísta, humilde. Onde cada crente atua com serviço, sacrifício e segurança. Se todo mundo aqui se colocar na brecha, não vai haver brecha. Mas se eu me omitir de me colocar na brecha do propósito de Deus, do propósito que Deus tem para a minha vida, eu estarei abrindo brecha. O inimigo não descansa. A brecha, nós nos colocarmos na brecha para defendermos a Deus, é muito importante nós colocarmos. Promovendo a glória de Deus, como o nosso lema na nossa igreja, a edificação dos salvos e a proclamação aos perdidos. Será que nós não temos pessoas amigas, pessoas, família, indo para o inferno? Será? Será que o nosso testemunho não será importante na vida dessas pessoas? É importante nós pensarmos na nossa responsabilidade, no privilégio que nós temos de sermos salvos, mas na responsabilidade que nós temos de levar essa salvação às pessoas. E nós temos que nos preparar para isso. A Igreja de Deus, uma vez eu vi uma pregação lá em Água de Lindóia, de um argentino, um pastor argentino, que ele falou que a Igreja de Jesus Cristo é a agência do reino de Deus. Nós somos a agência do reino de Deus. Será que nós temos levado ao mundo, através de nossas vidas, através de nossas atitudes, o que nós temos para oferecer, Jesus Cristo para o mundo? É importante nós não nos acomodarmos. A maturidade cristã deve fazer parte a busca da maturidade cristã deve fazer parte do nosso cotidiano. Amém?